E aí, mais análise hoje? Hoje vamos falar sobre KNHF11, então vamos dar uma analisadinha em como é que tá o fundo. Aqui no relatório do mês de janeiro dele, e antes da gente falar do relatório dele, vamos dar uma comentada nesse fato relevante que ele comentou justamente sobre a compra que ele fez do shopping do HSML11. Claro que foi uma participação ali pro HSML fazer uma expansão, inclusive vou deixar o vídeo aqui no card para você poder assistir e conhecer um pouco mais desse imóvel, o shopping lá de Uberaba, ver se foi uma boa compra ou não, você analisa tudo isso lá pelo HSML11 e aí é que eles comentam que tem um potencial de retorno entre 17% a 16% ao ano, ao longo dos primeiros 5 anos, que é quando eles têm uma opção de venda. Então é interessante ver como é que foi estruturada do lado que ficou interessante para o HSML e ficou interessante para o KNHF. Claro que ficou bem mais interessante para o KNHF, na minha opinião, porque acabou que o HSML pegou uma dívida, só que sem ter que pagar juros. Ele só vendeu uma participação que depois ele vai recomprar. Então, basicamente, é uma dívida, né? Você pegar algo que você vai recomprar no futuro, que você vai pagar no futuro, é basicamente uma dívida. Então, ele fez uma dívida, só que sem ter que ter nenhum juros ali muito alto. Os juros é só IPCA mais 0%. Então, interessante comentar sobre isso e toda a movimentação que foi feita. Então, bem interessante. E aí a gente vê como é que o mercado, como ele conversa entre si, porque o HSML vendeu para um fundo imobiliário, ninguém sabe qual é. Aí a gente vê aqui que é o KNHF. E teve assim, para fazer essa venda e algumas outras compras também, o HSML soltou um CRI. Aí ele solta um CRI, aí ninguém sabe para quem que comprou esse CRI. Aí a gente vê que foi outro fundo imobiliário. Então é engraçado ver como que a indústria conversa, né? Um fundo imobiliário está presente no outro e é assim que segue. Então é interessante comentar sobre isso. E aí aqui no relatório do mês de janeiro dele agora sim, vamos falar da carteira dele logo de cara, porque a carteira dele hoje é 60% em CRI, e aí a gente tem 16% em CRI a CDI mais 4, quase, e 43% em em CRI a inflação mais 12,5. Então são taxas bem altas, como você já pode perceber, são taxas aí medium risk para high yield, como você já é high yield, né? High yield, medium risk ali, quase chegando no high yield, é um médio risco, quase indo pro alto risco, que paga bem, né? Tem um alto yield também, o alto risco tem um alto yield, essa é a nomenclatura que a gente usa. Aí a gente tem 11% em cotas de fundos imobiliários, aqui tem o fundo imobiliário Ícone, que é um fundo imobiliário que a gente tem aqui dentro do KNHF, e aí a gente tem 30% em imóveis, porque segue aquele modelo de hedge fund que o KNHF é, né? E aí a gente tem também 18% mais ou menos em caixa. E esse caixa é interessante que eles não gastem esse caixa, a gente já vai comentar um pouquinho mais sobre isso. E a gente tem a taxa de administração. A taxa de administração dos fundos da CNEA são sempre mais alta, né? 1,2, 1,5, 1,4, são sempre acima de 1. A média do mercado é 1. Tem fundo que cobra menos de 1, mas a CNEA, por ser uma gestora renomeada aí no mercado, cobra sempre mais. Porém, por conta de todo um cenário macro ruim, eles quiseram diminuir a taxa deles, então eles diminuíram 5% a taxa de administração deles, e agora a nova taxa até a metade do ano de 25 vai ser de 1,14, então um ponto positivo aí para eles. Claro que não foi uma redução gigantesca, que vai trazer um baita retorno pro cotista, mas só deles diminuírem já a taxa de administração deles, já mostra como eles estão alinhados com o cotista, e aí entra justamente nisso, né, de gestoras boas, gestoras ruins, que eu falei no vídeo passado, vou deixar aqui no card para você assistir, mas de toda forma, bem interessante o que eles fizeram, e no final do dia sobra mais dividendo pra gente, então é interessante comentar sobre isso também. E aí eles estão fazendo o seguinte movimento, né? Eles estão vendendo fundos que estão de tijolo para comprar fundos de CRI. É um movimento que eles estão fazendo. Inclusive, isso impactou um pouco a receita do fundo nesse mês de janeiro. A gente já comenta um pouco mais sobre isso quando a gente for falar lá da RE. Na DRE, e aí eles comentam que vai seguir fazendo essa estratégia de vender posições em fundos imobiliários de tijolo para comprar fundos imobiliários de CRI. E hoje a carteira dele não é nada mal, a carteira de fundos dele não é nada mal. A gente tem uma boa exposição a shoppings, uma boa exposição a CRI, uma boa exposição a escritórios, uma boa exposição a logístico, e os fundos que estão aqui dentro também, a gente já vai falar sobre isso também, são fundos de qualidade. Então, interessante comentar sobre isso, que a carteira dele de FOFs, de fundos, é bem interessante. E aí ele comprou nesse mês agora de janeiro o CRI Buriti, outro fundo também, eu acho que foi o REC-R ou o RDM, vou deixar o vídeo aí no card dos dois para você assistir depois e descobrir qual que foi que comprou o CRI Buriti também, mas ele comprou o CRI Buriti, assim como outro fundo imobiliário que a gente analisou esses dias. E aí quando a gente vai para a carteira de CRI dele, tem uma coisa que já fica bem de cara aqui, que é o ponto dele ser medium risk high yield. Então não é uma carteira de tão boa qualidade, e isso fica evidente só pela taxa, mas a gente também pode ver pelo segmento. Então a gente está falando que 40% é residencial, e aí 25% é residencial também, só que aí de home equity, e aí tem também 17% residencial pulverizado, então pulveriza ali, junta um monte de pessoa física e junta tudo isso numa carteira de CRI aí. Então já dá pra ver de cara que a maior parte está em residencial, e residencial é muito dependente da pessoa física, né, no mercado de pessoa física.
e que é uma pessoa que tem mais dificuldade de acesso a crédito do que por exemplo, do que uma empresa multimilionária, bilionária. Então, de toda forma, interessante comentar, do que um fundo, né, o que um próprio fundo de escritórios, por exemplo, né, com uma carteira multibilionária. Então, de toda forma, a pessoa física acaba sendo mais arriscado. E aí, no final, quando a gente fala de risco, a gente fala de um retorno maior também, o que dá pra ver pela taxa dele. E assim, então eu não gosto muito, tá? A gente já vai comentar um pouco mais até da carteira dele, até das garantias, mas eu não gosto muito. Eu entendo que para continuar mantendo o patamar de yield que ele está mantendo, que é por volta dos 14%, que é um yield bem interessante, o que o KNHF consegue ter, mesmo investindo em imóveis, né, em fundos de fundos, ele consegue ter um yield interessante, e eu entendo que parte desse yield relevante que ele tem, que ele consegue entregar, é por conta da carteira um pouco mais arriscada. Só que de toda forma, Rafael, no meu perfil de risco, eu investiria. Eu preferiria que fosse algo mais high grade. Eu investiria com mais tranquilidade no KNHF se fosse uma carteira mais high grade. Não que eu invista, eu não tenho cotas do fundo, mas de toda forma, se fosse mais high grade, eu ficaria mais confortável de investir no fundo. De toda forma, se você quiser também saber qual que é a minha carteira, se você quiser saber onde que eu estou investindo, se eu estou vendendo ou comprando e quais fundos eu estou vendendo e comprando, também quiser saber qual é o seu perfil de risco, qual o tipo de carteira é ideal para você, eu vou deixar o link da comunidade na bio do canal. Então, assim que você terminar esse vídeo, você tem o link da bio ali no canal, e aí lá você vai ter dois links. Vai ter o link da comunidade, onde você vai ter acesso a mim, vai poder ver a minha carteira, ver as minhas movimentações, vai poder ver, eu posso até montar uma carteira para você, ali baseada no seu perfil, falo se você tem algum fundo ruim, que tem que tirar da carteira, algum fundo que não é bom para você, baseado no teu perfil. Então, faço isso na comunidade, e lá também você vai encontrar, tanto lá quanto aqui no link da descrição, o grupo gratuito, onde eu ensino tudo sobre ações e fundos imobiliários. Então, você vai aprender tudo sobre ações e fundos imobiliários, desde como analisar, como ler informe mensal, como ler fatos relevantes, como entender a CVM 358, que é para ações, que você consegue ver se os acionistas principais, os executivos, estão vendendo ou comprando ações. Então, de toda forma, eu vou deixar o link do grupo gratuito aqui na descrição. É de graça e você vai aprender muito lá. Muito mais do que em curso pago de 2, 3 mil reais. Muito mais do que curso pago de 2, 3 mil reais. Inclusive coisas que eles nem falam lá. Então tem coisa que num curso pago você vai pagar aí 3 mil reais, 4 mil reais, eles não vão te ensinar, que eu te ensino lá no grupo gratuito. Então fica meu convite aí pra você entrar lá. E aí o fundo hoje também tem algumas compromissadas reversas, né? Que é o dinheiro, ele pega um dinheiro com um compromisso de revender essa compromissada, e aí ele basicamente é uma alavancagem, porque você está pegando um dinheiro emprestado que depois você vai ter que devolver, né? E uma alavancagem hoje de mais ou menos 5%, o que não é muito relevante, né? A gente vai comentar um pouquinho mais sobre as questões das dívidas, do fundo e tal, mas essa alavancagem aqui bem tranquila, né? Bem tranquila, tá bem controladinha. E aí a gente tá falando que o fundo ele tem esse guidance dele de manter entre 0,95 e 0,85, que é o guidance que ele vem seguindo nos últimos meses aí. E aí, por conta disso, ele tem uma reservinha bem tranquila aí para manter esse resultado, que provavelmente não vai vir muito abaixo. Talvez se ele continuar vendendo fundos de tijolo no prejuízo para comprar fundos de CRI, vai precisar gastar um pouco mais dessa reserva, que foi o que aconteceu esse mês. Mas, de toda forma, é bem robusta, uma reserva bem robusta, e os resultados também estão bem tranquilos, né? Aí aqui a gente tem o prejuízo que ele teve com fundos imobiliários, 3 milhões mais ou menos, e aí a gente também teve uma leve queda aqui na taxa de gestão, então a gente também tem, no final do dia sobra mais dividendo para o cotista, e aí a gente teve um resultado líquido menor, muito por conta dessa venda de FIIs de tijolo com prejuízo, e ele precisou usar 12 centavos da reserva. E aí, se continuar nesse rumo aí, é possível que a reserva dele acabe nos próximos 3 meses, né, até abril. Se não, se ele não vender nenhum fundo e continuar parado, aí a gente está falando que ele pode usar essa reserva também, e tendo uma taxa de gestão menor e o IPCA vindo maior, claro que o de janeiro foi horrível, né? Então o resultado de março vai ser impactado, mas ele conseguindo, só de diminuir a taxa já vem um bom dividendo, né? E aí ele conseguindo um maior yield aqui nos fundos de CRI que ele está comprando também, tudo para ter um dividendo ligeiramente maior, né? Não que vai aumentar desse 0,95, mas chegando em 0,92 vai ser patamares maiores do que ele distribuiu aí nos últimos tempos, né? Então é interessante comentar sobre isso de toda forma. E aí eles comentam que tanto na carteira de CRI CDI quanto na de CRI CDA, de IPCA, não teve nenhum calote, nenhuma inadimplência, nenhum evento negativo na carteira de crédito. Então, mesmo sendo high yield, né, medium risk high yield, é a Quineia. Aí a Quineia a gente não pode falar muito, né? Se fosse qualquer outro fundo high yield, eu ficaria bem mais inseguro, né? Bem mais, assim, desconfortável em investir no fundo. Agora, sendo a Quineia, já é um motivo para você ficar bem tranquilo também para investir, porque a Quineia sabe o que está fazendo, né? É uma gestora muito renomeada. Inclusive, a gente comentou no vídeo da RQR e do RDM sobre isso, então o link tá aí no card para você assistir os vídeos logo depois desse. E aí que a gente tem o prejuízo, que a gente já comentou, e aí a gente tem a alavancagem. Hoje, a alavancagem do fundo, ele tem mais ou menos uma alavancagem de mais ou menos uns 20%.
de alavancagem. E aí a gente tem tanto a alavancagem das compromissadas quanto a alavancagem de valores a pagar e taxa de administração. E aí quando a gente fala dessa alavancagem dele, 20% é um valor até que seria relevante, né? Porque ele tem que pagar pelo edifício São Luís, pelo edifício HLFL e pelo Shopping Uberaba que ele comprou, então ele tem que pagar todos esses. Mas de toda forma, e aí é bom também, ele fez uma compra do Shopping Uberaba tanto a do São Luís, quanto do HLFL, quanto do Shopping Uberaba, todas essas compras ele não emitiu nenhum CRI, ou seja, ele não paga juros, ele só tem que pagar reajuste do IPCA. Então isso é maravilhoso, essas compras que ele fez. E então, de toda forma, a alavancagem dele hoje em 20%, o que seria um ponto relevante, né? A alavancagem de 20% já é algo para você considerar, mas de toda forma, quando a gente fala de alavancagem líquida, ou seja, o tanto que ele tem que pagar menos, né, dividido pelo valor que ele tem em caixa disponível, a gente está falando de uma alavancagem líquida de menos de 5%. Então é bem tranquila essa alavancagem dele no final do dia, porque ele tem bastante caixa para honrar com essas alavancagens aí. Então é interessante comentar sobre isso. E aí quando a gente vai para a carteira de CRIs dele, inclusive a gente já analisou o KNHF, né? Eu vou deixar o vídeo aqui no card para você assistir depois, o vídeo da análise do KNHF, mas não mudou muito, né? É o BROF 11, o fundo imobiliário BROF, no edifício E-Tower, o MRV 112 e o VEGRI, o VEGRI 11, né, o fundo da Valor aí de escritórios. Não mudou muito a carteira, continua nesse padrão. E aí a gente tem as taxas, né? Então dá pra ver que o do BROF aqui é um medium risk high grade, né? Então é um high gradezinho. O do VEGRI também é um high gradezinho. O do MRV aí não. E aí do VEGRI para baixo a gente já começa a entrar nos medium risk high yields aqui. Então a gente tem de posições mais seguras aqui só os dos fundos imobiliários, né? Então aí para baixo aí entra todos os residenciais que a gente comentou. E aí também tem o Trisul da carteira de CDI, a gente tá falando da carteira de IPCA, da carteira de CDI, o mais relevante é o Trisul aqui, com a taxinha mais high grade, né? Então as maiores posições ele coloca um high grade, mas aí depois vai tudo para medium risk high yield, né? E aí a gente tem também, por último, que eu queria comentar com vocês, sobre os imóveis, por último nada, sobre os imóveis dele, a gente tem o São Luís, então eles têm a torre 1, 2 e 3, inclusive eu já gravei ali perto do São Luís, interessante. E aí a gente tem uma ABL de 15 mil metros quadrados, um valor de avaliação de 260 milhões, que dá um preço por metro quadrado de mais ou menos 17 mil, que não é tão relevante. Tipo assim, o São Luís, ele é bem localizado? Ele é bem localizado, ele é na Kubitschek, né, na Juscelino Kubitschek. É bem localizado, só que na minha visão, pelo menos eu já fui lá, é um imóvel feio, eu acho feio, um imóvel feio demais, parece um presídio, sei lá, parece os ministérios lá de Brasília, assim, não sei, não curti o imóvel, é meio feio, assim, não tem luminosidade, é uma janelinha miúda, assim, mas de toda forma 17 mil reais por metro quadrado e tem uma vacânciazinha, e aí ele tem uma participação de 30%, e o HL Faria Lima, aí sim a gente tá falando de um valor por metro quadrado aí de 50 mil, porque ele fica no quadrilátero mais cobiçado do mercado financeiro do Brasil, né? Então aí sim a gente tá falando aí de um preço por metro quadrado de 50 mil reais e de uma vacância zerada, e aí ele é majoritário, tem 51% do HL Faria Lima, e aí a gente tem um prazo remanescente dos contratos de 4 anos, então tem um tempo aí para ele poder ir remanejando, né, as saídas e entradas dos imóveis. E aí quando a gente fala de vencimento, esse ano de 25 tá bem tranquilo pro fundo, porque não tem nenhum vencimento e tem bastante revisional, ou seja, aumento de dividendo, porque vai ter um revisional, e não vai ter nada, não vai ter saída. Então é interessante comentar sobre isso. Então, bem interessante comentar sobre isso na realidade, porque além da diminuição da taxa de gestão, a gente tem também as revisionais em 25 que vão trazer um bom resultado pro fundo. Aí depois de 25, aí realmente os vencimentos já começam a pegar um pouco mais no pé, né? Principalmente em 2026 e 27 ele já fica bem relevante, um valor ali de 40% de vencimento do contrato. Vamos ver se ele consegue renovar. Do HL Faria Lima provavelmente vai conseguir, porque os contratos são típicos. Se fosse atípicos aí ficaria uma suspeita em relação a isso. E no São Luís aí já tem uma vacânciazinha, aí a gente já fica mais na dúvida, mas acredito que não tenha maiores dificuldades não, mas de toda forma tem que ficar atento aí em 2026 e 2027 para essas duas saídas aí, esses vencimentos de contrato. E aí aqui a gente tem uma exposição, claro, uma exposição relevante, uma concentração nos segmentos de serviços e financeiro, então a gente tem 21 inquilinos, só que estão concentrados, né, então ficar atento em relação a isso também, não acredito não ser das maiores dores de cabeças. Aí aqui tem o Shopping Uberaba, que tem o vídeo do HSML lá no card, depois você assiste, que é um vídeo que vale muito a pena você assistir, é bem completinho, inclusive eu gravei ele para um membro da comunidade, porque o membro da comunidade pediu, então quando os membros da comunidade pedem para eu analisar um fundo da carteira deles, uma ação das carteiras deles, aí realmente eu faço uma análise assim bem aprofundada, são 40 minutos de vídeo falando sobre HSML, então é interessante comentar sobre isso para você também, se você quiser entrar na comunidade e pedir um fundo imobiliário para eu analisar de cabo a rabo, pode entrar lá que eu faço isso pra vocês. E aí quando a gente vai pra carteira de fundos dele, como eu comentei, interessante, né? A segunda maior exposição, HSML 11, quem diria, né? Que surpresa. E aí a gente tá falando aqui de fundos bem tranquilos do RCO, JCRL, VBI, VISC, MOB, RCR, HGBS, RBRP 11
XPML, XPMOLs, XPLG, XPMOLs, então bem tranquila aqui a carteira de fundos imobiliários dele, bem boa, né? E ações que praticamente nada, então eu vou pular aqui. Aí a gente tem o HL Faria Lima aqui, aí realmente o quadrilátero mais cobiçado, eu só repetindo isso pra vocês. Mas de toda forma, assim, a carteira de fundos dele é boa e a carteira de imóveis dele é ok. Então é bem tranquilo essas carteiras. Agora, a de CRI eu já fico um pouco mais... pro meu perfil de risco, claro, eu não gosto muito, então é o meu único ponto aí sobre o KNHF11. E aí a gente tem o CRI do MRV da 112, que, cara, praticamente não tem nenhuma garantia, então não gosto nem um pouco. Só tem sessão fiduciária, então não gosto nem um pouco. Aí a gente tem também o do edifício E-Tower, lá do Brof. Tem garantias, ok, né? Não são as melhores garantias, eu sempre gosto de alienação fiduciária do imóvel. Então, assim, não tem as melhores garantias aqui, mas já é um pouco mais robusto. E aí a gente tem o do Vegri, aí sim, aí a gente tá falando de um LTV confortável, a gente tá falando de alienação fiduciária do imóvel, sessão fiduciária, então, assim, bem boa. Aí tem o fundo de reserva também. Então, assim, o do Vegri, realmente, ali eles fizeram uma festa, porque conseguiram pegar bastante garantia. Já nos outros dois, eu não fiquei nem um pouco... Eu não fico muito confortável, né? Até por ser... o do Brof não, mas o do MRV12, até por ser medium risk aí, high yield... Aí eu já fico bem desconfortável de não ter garantias tão sólidas assim. Claro que MRV e tal, Menin, né? Então, família Menin, enfim. Mas de toda forma, não fico tão confortável em sair emprestando dinheiro sem ter uma garantia bem robusta por trás. Sobre o KNHF é isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa teu like aí. Se você tiver qualquer dúvida ou quiser que eu analise algum fundo, também pode deixar nos comentários, que eu sempre respondo, leio e respondo. E também já se inscreve no canal, porque a gente sempre faz análises aqui bem completinhas pra vocês e sempre respondendo os comentários. Então deixa teu like, se inscreve, assiste os vídeos que estão no card. E é isso, é nóis e